do Jadson em campo já é um ganho para a equipe. Você concorda com ele? Concordo, né? Ele pode realmente, até pela experiência, eu falei aqui a bola parada, ele pode acabar resolvendo com uma assistência. O fato de jogar sem centroavante pode, digamos assim, criar um fato novo, como foi naquele jogo da fase de classificação. Então, acho que o Carille faz uma aposta boa, mas com o que ele tem. O Palmeiras tem mais a oferecer, tem mais opções para resolver. E isso torna a missão dele, Corinthians, mais difícil, porque vai ter que anular muitas forças que tem o seu adversário. Eugênio, antes de você falar a respeito dessa formação do Corinthians, essa mudança tática de novo, vamos colocar imagens na tela agora da festa da torcida ontem na Arena Corinthians. O treino do Corinthians aberto seria hoje, no sábado, só que por recomendação do Ministério Público, o Corinthians mudou para ontem à noite e aí a Arena do Corinthians recebeu essa festa toda. Isso aí ajuda e muito o time que tem essas desvantagens que vocês citaram há poucos. Isso dá um combustível a mais para o time jogar amanhã? Sem dúvida, sem dúvida. É importantíssimo. A gente que se acostumou a viver o dia a dia dos times de futebol sabe que isso foge muito do padrão, do comum, a manifestação gigantesca da torcida, fora do estádio, antes do treino, durante o treino. Invadiram o campo depois. Invadiram o campo depois do treino, né? Tomaram conta lá do gramado. Isso daí passa uma vibração, mexe muito com o motivacional dos jogadores, né? Então é importantíssimo. Voltando ainda, antes de falar da formação do Corinthians, no assunto do jogo tenso, que foi colocado aqui o primeiro, imagino que o árbitro tenha adotado esse critério de marcar muitas faltas, porque o jogo estava muito tenso. Nesse duelo, né, nesse chamado derby do século, nessa necessidade de um grande rival superar o outro numa decisão, há uma exacerbação dos ânimos dentro de campo. Os times estão entrando excessivamente tensos, excessivamente nervosos. Isso dificulta a prática do jogo em si e força o número maior de faltas. Então o árbitro, sabedor disso, para não deixar a coisa descambar, marcava tudo. Para evitar que não marcou aquela, aí na seguinte, na dividida seguinte, o jogador da equipe adversária já chega com 10 vezes mais força. Ele não pecou pela omissão, pelo menos, né? Não, é para tentar controlar, porque a gente sabe como é que é. Se o árbitro deixa de marcar uma falta para um time e marca para o outro, aí ele já fica na cobrança daqueles jogadores, já vão ali, cercam o árbitro, reclamam. E se o jogo seguir, a dividida seguinte, o adversário já vai em cima, já vai para quebrar. É assim que acontece. Não marcou aquela, então vou entrar aqui mais forte ainda, porque ele não vai marcar também. Então, acho que esse excesso de tensão que está contornando essa decisão se reflete dentro de campo e dificulta o espetáculo a ser um espetáculo mais interessante, mais agradável, para quem quer ver bola rolando mesmo. Nessa decisão, acho difícil ter bola rolando, jogadas de grande efeito. Posso até me enganar, mas acho que mais uma vez vai ser um jogo ainda mais tenso do que foi semana passada, porque são os momentos decisivos. Agora é tudo ou nada para um time ou para outro. Tem um fator que a gente não pode ignorar, né? Não tem Felipe Melo em campo e não tem o Cleison. Os dois que não se bicam estão já fora do jogo. No passado, né? Então, quer dizer, eles estão fora do jogo, né? Dois caras ali que visivelmente não se entendem, não se cumprimentam e acabaram contribuindo demais para aquele clima bélico. E os dois não estão em campo, em tese, é mais uma chance de paz, de calmaria. Eu percebi um certo constrangimento, até dos próprios jogadores, depois de toda aquela confusão no primeiro jogo. Eu percebi que ficaram envergonhados para aquele clima bélico, e os dois não estão em campo, em tese, é mais uma chance de paz, de calmaria. Eu percebi um certo constrangimento, até dos próprios jogadores, depois de toda aquela confusão no primeiro jogo. Eu percebi que ficaram envergonhados de como acabaram estragando um pouco, né, a alegria da decisão, a festa daquela decisão que está reunindo aí duas das maiores torcidas do país. Sheik e Dudu, exatamente. Dois líderes das duas equipes, os dois comentaram sobre isso ao final do jogo. Mas jogadores que também são chatos pra caramba dentro de campo, que reclamam pra caramba, que fazem pressão no árbitro o tempo inteiro. Querem apitar o jogo em alguns momentos, né? Aí depois eles vêm, vamos dizer que é chato. Então, acho que perceberam que todo mundo ali passou do limite um pouquinho, né? Foi uma situação que a gente não quer ver no futebol. Os dois foram expulsos. É claro que foi a cena assim um pouco mais forte daquele tumulto, mas é para simbolizar um de cada time, sabe? Olha, escolhi você e você, poderia ter tirado outros jogadores. Ele escolheu um de cada time para dar esse recado às equipes.
Vamos voltar no time do Corinthians que você falava? Só antes, deixa eu convocar de novo a galera para participar aqui com a gente. O que você acha das festas das torcidas, desses treinos abertos? Quem você acha que leva a melhor na final do Campeonato Paulista? Palmeiras, Corinthians, hashtag Rodada Fox aberta aqui para você mandar o seu recado já já. A sua mensagem aparece aqui na tela no Rodada Fox. Para você falar, Eugênio, e tem mais argumentos, inclusive, vou colocar a escalação do Corinthians na tela, a provável escalação do Corinthians. A gente está vendo ali Cássio, a linha de 4 defensiva com o Fagner, Balbuena, Henrique e o Sid Clay. Já uma mudança, você pode comentar, a troca do Gabriel pelo Ralf ao lado do Maicon. E aí uma linha de 4, né? O Romero, o Jadson, o Rodriguinho e o Matheus Vital. Gosta dessa formação? Algo parecido com o que a gente viu do Corinthians na primeira fase quando bateu o Palmeiras, essa troca Gabriel por Ralf. Como você avalia essa escalação provável do Carille, Eugênio? Primeiro que essa escalação é em cima dos treinos da semana e ontem o Carille disse que não estava definido. Ele confirmou hoje. Confirmou hoje. Hoje ele confirmou. Com esses nomes. Exatamente, com esses nomes. Ele até falou do Jadson, porque ele foi questionado se o Jadson aguentaria começar o jogo e se aguentaria o jogo inteiro. Ele já até adiantou que ele espera que 60 ou 70 minutos o Jadson consiga aguentar da partida. Vamos começar pela primeira substituição, o Ralf, no lugar do Gabriel. Ele já tinha feito essa substituição no jogo contra o Bragantino e deu como explicação, né, a bola aérea, que o Bragantino tinha feito gols de bola aérea em cima do Corinthians no primeiro jogo e no segundo acabou que o Corinthians conseguiu evitar isso. Então, como o Palmeiras fez gol de bola aérea, né, num cruzamento, o gol não foi rasteiro, mas veio de um cruzamento, acho que ele também pode usar isso como justificativa e também pela boa atuação do Rafa naquela ocasião. É um jogador muito experiente também para uma decisão, né, que tem essa bagagem de Corinthians. Do meio para frente, ele tem a volta do Jadson, então tira o Emerson Sheik do time e tem um desfalque que é gigantesco, né? O Cleison é o jogador mais habilidoso do Corinthians, mais veloz e que tem maior capacidade de drible, que é algo muito importante para abrir uma defesa que em algum momento com certeza vai estar bem postada, né? Bem fechada. E tem o Romero que tem vigor, tem força, mas não tem o drible com tanta qualidade como o Cleison. Ele mantém o Matheus Vital para fechar o lado direito, o Romero vai fechar o lado esquerdo, com o Rodriguinho e Jadson mais por dentro. A intenção é ter mais a posse de bola. Falta profundidade, falta presença de área, falta alguém para atrair a marcação dos zagueiros. Então o Corinthians deve ter mais volume de jogo na intermediária do que da meia-lua para dentro da área. O Carille tem uma carta guardada na manga, que ele até agora não usou. Mas em momentos como esse, pode funcionar. É o menino Matheus Matias, que ele trouxe lá do ABC de Natal. É o único centroavante do elenco do Corinthians. É jovem, é inexperiente em jogos como esse, mas é uma peça ofensiva, que pode ser necessária em algum momento. E a gente tem vários jogadores na história que entraram nos seus primeiros jogos, conseguiram fazer um gol importante, marcar. O Corinthians tem um na história, que foi o Viola, que na decisão de 88 entrou na decisão, marcou o gol do título, era um garoto, ainda 18, 19 anos, isso. Começando, era um desconhecido. Era criado na base do Corinthians, eu estava mais acostumado com o clube, com a torcida, mas muito jogador. Agora seria o Pedrinho. O Pedrinho seria mais próximo do Viola. Poderia ser um Pedrinho. Mas o Pedrinho não é o homem de área exatamente, o que é o caso do Matheus. Finaliza bem. Não sei se ele vai colocar num jogo como esse um atleta que não estreou ainda com a camisa do Corinthians. E ele até falou numa entrevista recente, nos últimos dias o Carille falou sobre o Matheus Matias, disse que o garoto ainda está um pouco assustado com toda a repercussão que envolve o Corinthians. Jogava para 5 mil no ABC de Natal, agora joga para 40 mil em todas as partidas. Então ele teria que aguardar um pouquinho mais, se acostumar um pouco com essa ideia. Mas tem ficado no banco de reservas. Então se vai para o banco, por que não entrar em campo? Sim, e outra, como ele falou, na reta final do jogo, vai pro tudo ou nada, no desespero, bota o menino. Não precisa de um centroavante, quem é que tem? É ele, de repente dá certo. O Edmundo chegou no começo da semana ainda, no expediente, a ventilar a possibilidade do Casim. Sim. Né? O Edmundo tocou nesse assunto, todo mundo ficou meio Casim, será que vai aparecer? Seria a carta na manga, e eu acho... Não vai ser o caso. Eu acho que o Carille acertou em não colocar o Casim, esse esquema sem centroavante me parece. E o Júnior Dutra também já praticamente descartado, né? Não tem mais sido escalado pelo Carille. De fato, o que mostra que o Corinthians, que acertou tanto em contratações num passado recente, especialmente para a volância, nos últimos anos, sem tanto dinheiro assim, o Corinthians tem dado algumas cartadas no mercado que não tem sido das melhores, né? O Capixaba na esquerda foi, não deu certo, o Casim... O Gustavo, que está fazendo gol adoidado lá também no Fortaleza agora.
o Corinthians com pouco dinheiro tem dado alguns tiros no mercado e não tem sido muito feliz. O Vital é uma boa aposta, né? O Vital está confirmando nesse Campeonato Paulista ser uma boa alternativa, é mais um jogador que pode ajudar na criação, né, tanto o Rodriguinho quanto o Jadson. Mas quanto a essa formação agora, Rodrigo Bueno, você acha que o Corinthians vai adotar qual estratégia? Fazer um abafa? Porque no jogo da primeira fase, quando o Corinthians adotou essa estratégia, um 4-2-4, para alguns 4-6-0, o Corinthians já começou o jogo fazendo um abafa na saída de bola do Palmeiras, não deixou o Palmeiras jogar. O Corinthians começou a ganhar o jogo nessa postura agressiva desde o início. Acho que o Corinthians vai adotar de novo esse mesmo comportamento? Não. E já era previsível o Corinthians um pouco cauteloso, e o discurso do Carille mostrou muito isso. Desespero, abafa, loucura para o Corinthians só depois dos 30 do segundo tempo, dependendo do placar. Do contrário, vai ser o Corinthians que a gente conhece. E vamos lembrar, o Corinthians do ano passado teve muito sucesso jogando de uma forma mais reativa. Jogando de uma forma muito bem protegida, a casinha ali bem resguardada e aproveitando a velocidade do Romero, do Vital. Mas tinha um diferencial que era o Jô. O Jô ajudava muito nesse contra-ataque do Corinthians, né? Então eu acho, o Corinthians deve ceder a bola ao Palmeiras. Toma, Palmeiras, vai lá, vai tentar procurar espaços, jogar um pouco da responsabilidade para o Palmeiras. O Palmeiras começa campeão com 0-0, mas o Palmeiras não vai ficar no seu campo de defesa ali, defendendo desde o começo o empate. Então acho que o Corinthians aposta nisso, vai levando o jogo, vai levando. Se aparecer alguma chancezinha num contra-ataque, ótimo, maravilha. O Corinthians é um time muito cirúrgico, muito matreiro. Se aparecer uma chance de bola parada, que eu acho que é uma aposta que pode ser decisiva nesse confronto. O Eugênio tocou na bola parada, especialmente do Roger Machado, que tem trabalhado muito. Tem gente que fala, né, ódio ao escanteio curto, né, ódio, a galera que defende ódio ao futebol moderno, ódio ao escanteio curto, mas um time, né, a gente já viu o Arsenal, Arsene Wenger faz isso, o Barcelona faz isso, o Guardiola faz isso. Quem gosta da bola, né, que tem qualidade, pode fazer o escanteio curto. A chance, às vezes, de ter sucesso é maior do que simplesmente você jogar a bola para a área no meio de 20 jogadores. Então eu acho que com o Jadson, que é muito bom na bola parada, com os zagueiros, o Balbuena, que perdeu parte do mata-mata, né? Por exemplo, no jogo contra o São Paulo. Com jogadores mais altos, o Ralf, né, entrando, o Corinthians pode arriscar um golzinho de bola parada. É uma outra alternativa, que é a coisa clássica de quem joga no contra-ataque reativo. Jogar por uma bola. Se o Corinthians acha uma bola, ele iguala a situação. 1-0 o Corinthians, já fica tudo igual. E ele gera um nervosismo, uma tensão no estádio. Né? Não é que o Corinthians fizer 1-0, o do Palmeiras vai se calar. Não, vai continuar. Mas começa a colocar em risco esse favoritismo todo que tem o Palmeiras. Então acho que é um jogo psicológico também. O Corinthians não vai sair na louca, escancarado e expor o que ele tem de melhor, que é o seu sistema defensivo. Então o Carille é muito centrado, vai fazer. E se o jogo for ficando 0-0, é um jogo de basquete. O jogo de basquete, normalmente, qual que é a situação? Você não pode deixar o adversário desgarrar 20 pontos. Né? Muita gente, quando você tem jogos equilibrados, jogos de grandes times, o jogo vai parelho, uma vantagenzinha para um, para o outro ali, até o último quarto. Chega no último quarto, aí sim você começa a arriscar mais. Um time ou outro, especialmente aquele que está perdendo, é obrigado a arriscar mais. Vai ser o Corinthians. Ele vai levar o jogo, leva o jogo equilibrado, pau a pau, 0-0, 1-1, sei lá. Chega no finalzinho, se precisa fazer algo diferente, aí ele vai numa alteração maluca, enche a área adversária de jogadores e faz uma ligação direta, aí sim ele pode arriscar. Ele passou pelo São Paulo assim. 180 minutos ele não conseguiu fazer um gol. Foi um jogo muito amarrado, pouca chance de gol de um lado e de outro. E aí, nos minutos finais, ali um pouco mais num momento de loucura ali, acabou conseguindo um gol de escanteio improvável, o próprio Carille falou, com o Rodriguinho de cabeça. Pode acontecer uma situação parecida. Aliás, no Campeonato Carioca, a quantidade de gols, especialmente do Vasco, né? Nos minutos finais, na fase da loucura, contra o Fluminense, contra o Botafogo, no Campeonato Carioca tem dado muito certo, né? Os jogos ali pau a pau, equilibrados, normalmente com mais gols, e na reta final, ligação direta, joga a bola para a área, bola parada, no tumulto ali, se acaba conseguindo uma bola vadia. E você citou, daqui a pouquinho vamos falar tudo também sobre a decisão do Campeonato Carioca, Vasco e Botafogo, já também tudo da decisão do Campeonato Mineiro, do Campeonato Gaúcho. E lembrando, amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui no Fox Sports, você acompanha um jogaço de bola, um grande clássico do futebol mundial, né? E do futebol espanhol, Real Madrid e Atlético de Madrid. E com um duelo todo especial, Cristiano Ronaldo de um lado, Antoine Griezmann do outro.